Respondendo mais as suas dúvidas, né? Esse aqui é o problema 9 da lista de fonte de campo magnético, tá? Da parte de lei de Biot-Savart, não lembro exatamente qual lista, mas é um problema que tem a ver com o uso da lei de Biot-Savart, né? E os resultados do campo magnético criado por um fio infinito. E bom, esse aqui o problema basicamente está pedindo encontrar o campo magnético, não, está pedindo encontrar os valores de I2 e 3, sabendo que o campo magnético total no ponto P é zero. Então o objetivo é para a gente encontrar qual é esses valores de I2 e I3 para que o campo magnético no ponto P dê zero, beleza? Bom, a princípio parece um pouco difícil, mas lembrando dos conceitos e dos resultados que a gente tem, né? É bem fácil concluir que a resposta se forma uma equação simples, tá, gente? Então, vamos lá. A gente tem que lembrar que se tem um fio infinito, né? Se eu tenho um fio infinito, esse aqui, por exemplo, e leva uma corrente I, né? Pela regra da mão direita, o campo magnético vai nesse sentido e ela, né, sempre forma 90 graus, 90 graus com um raio, se eu definir aqui com um raio R, certo? Por quê? Porque ela faz na espécie de circunferências ao redor do fio, certo? Então o campo magnético dá, entre aspas, né, como se estivesse dando voltas ao redor do fio elétrico, certo? E esse raio, né, esse R é perfeitamente circular, ou seja, ela descreve um círculo, certo? Então o campo magnético é constante a uma distância radial igual, certo? O módulo do campo magnético, pelo menos, certo? Então, vou usar essa ideia na minha, no meu, na minha análise, certo? Esse aqui é visto desde um corte frontal, né? O fio então estaria saindo do plano, esse I1, e bom, como está saindo do plano e usando a regra da mão direita, né? O campo magnético criado por esse fio 1 deveria de apontar nesse sentido. Claro, porque a gente segue a regra da mão direita. E, além disso, né, que eu vou chamar B1 esse aqui, além disso, ele deve formar 90 graus com um raio, que seria de 0,5 metros o raio desse, certo? Então, esse é B1. Ok, vamos a ver agora só o campo magnético para o campo magnético criado pelo I2. I2, seguindo a regra da mão direita, né? Se vocês apontam na direção da corrente, o campo magnético criado por esse aqui vai ser nesse sentido, tá, gente? É nesse. Então, esse aqui vai ser B2. Então, se a gente faz linhas retas aqui, né? Então, ela deve formar 90 graus também, certo? E finalmente, de novo, pela regra da mão direita, o I3, né? Estaria saindo do plano, então esse aqui seria a direção do I3, certo? A gente chama então esse B3. Bom, gente, é isso então. Como se trata de vetores, eu vou ter que descompor eles e igualar a zero a soma, né? Então, aí é fácil, né? Esse é um trabalho típico que a gente faz. Só que tem um probleminha, né? Esse ângulo 37 graus, vou precisar é, dele, né, em algum lugar para poder descompor os vetores. Então eu sei que esse 37 está aqui, certo? 37 graus. Então esse ângulo vai ser 37, esse aqui eu sei que é 90 graus, então esse ângulo deve ser 37 mais 90 menos 180, né? Então fazendo as contas, esse deve ser 37 mais 90 menos 180, porque é positivo, claro. Esse deve ser 53 graus, tá? Vocês dêem uma olhada, analisem que realmente de fato se acontece. Então vou fazer um sistema de coordenadas só para manter organizado meu problema. Esse vai ser o eixo Y, se eu quiser isso no eixo X, tá? Bom, agora eu vou colocar os vetores aqui. Esse aqui o, vai ser o B1, né? Esse aqui vai ser o vetor V2. E esse aqui embaixo vai ser o vetor B3. E esse aqui é o ângulo
de 53 graus. Bom, agora é descompor, certo? Eu vou descompor isso aqui. A componente, esse aqui vai ser B1 cosseno de 53, certo? Isso aqui vai ser B1 seno de 53. Opa. B1 seno de 53. Certo? E pronto. E agora a somatória dos b's no eixo x vai dar 0. Somatória dos b's no eixo y vai dar 0. Né? Porque a condição do problema é isso. Mas eu vou facilitar minha vida, inclusive não vou montar a equação igualando a zero, senão vou pensar assim, que é exatamente a mesma coisa, tá? É só estou pulando um passo mesmo. Todos os vetores do lado do eixo positivo no eixo x, eixo y devem ser igual a todos os do lado embaixo para que as duas cancelem um com o outro. Então, eu deveria de igualar os do lado esquerdo com o lado direito no eixo x também. Então, eu posso fazer esse aqui direto. B1 cosseno de 53 deve ser igual a B2, certo? Porque se a soma é zero, significa que esse lado deve ser exatamente o mesmo módulo do outro lado, né? Se eu quiser fazer igual, pegando a sinal de cada um, chego na mesma situação, tá, gente? Só para evitar fazer muitas contas aqui, certo? Para o eixo y, exatamente a mesma coisa. Neste caso vai ser V3, certo? Ok. Eu sei, né, que o campo magnético de cada um deles são criados por fios infinitos. Então, eu sei que o campo magnético, o módulo do campo magnético criado por um fio infinito é μi, né, dividido entre 2πr, certo? É esse aí, 2πr. Portanto, o B1, né, para o eixo x, se eu quiser, aqui vamos colocar assim, para o eixo x, B1 é μi i1 dividido entre 2π R1, certo? R1 cosseno de 53 igual a B2. Então, é mi 2 e 2 é 2π R2. Depois eu vou pensar aqui que são os R's, tá? Por enquanto eu vou só escrever a fórmula. E para o eixo Y, né? Ficamos com mi 0, né? E 1 dividindo entre 2π R1 seno de 53. E para esse daqui temos mi 0 e 3 dividido entre 2πr3. Beleza. Simplificando aqui, olhem que esse aqui corta, mi 0 com mi 0 corta. Então, eu só vou ficar com i, para o eixo x, ficamos com i vezes cosseno de 53 dividido entre r1 e para o outro temos i2 dividido entre r2. E para o eixo y, ficamos com alguma coisa parecida, certo? Ficamos com vai cortar isso aqui com isso aqui, 2π com 2π, né? Então temos i1 seno de 53 dividido entre r1, certo? E 3 r3, né? Bom, quem são os dados? Vamos identificar os dados. Temos só i1, né? Só i1. Então esse 1 é dado, já está quase isolado, certo? O único problema é se encontrar os raios, mas depois eu penso nisso. Por enquanto eu vou tentar isolar i2, então vai ser i1, vamos colocar assim, r2 dividido entre r1, i1 vezes cosseno de 53. Eu só isolei, tá, gente? Só isolei o i2. E o i3 também vai dar r3 dividido entre r1 i1, certo? Seno de 53. Beleza. Agora eu vou pensar nos R's. R2. R2 deve ser a essa distância aqui. Esse aqui deve ser R2. R1 deve ser esse aqui, né? R1. Tipo mais preço. R3. Esse daqui deve ser R3. Certo? Bom, parece que tudo está pronto, exceto R2. R2
é esse aqui. Isso é fácil, né? Por trigonometria, eu tenho esse dado aqui, um triângulo retângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras, deve ser 0,5 ao quadrado. Não, é 0,5 ao quadrado menos 0,4 ao quadrado. Então, R2 deve ser... Vamos calcular assim, 0,5 ao quadrado menos 0,4 ao quadrado. É 0,3, tá, gente? Metros, né? Então, esse seria o valor de R2 por teorema de Pitágoras. Então, substituindo os dados, né? R2 vale 0,3. 0,3. R1 vale 0,5. E 1 vale 25 vezes cosseno de 53. Então, 0,3 dividido entre 0,5 vezes 25 vezes cosseno de 53 dá 9,03, tá, gente? Não é exatamente, mas é aceitável, né? Amperes. E o I3 agora, né? É R3, que vale 0,5 dividido entre R1, que vale 0,5 vezes I1, que vale 25 vezes seno de 53. Então, I3 vale 25 vezes seno de 53. Dados 9,9. Então, isso é 20 amperes. Então, é isso, pessoal. Não é uma coisa complicada. Bom, vamos para o próximo problema. Esse aqui talvez seja um dos mais, como posso falar, complicados, dependendo da perspectiva que a gente pegar, né? Então, temos dois fios muito longos e mantidos paralelos que possuem dobras em formato de arcos de círculo, né? Do mesmo raio R, são percorridos por correntes estacionárias de intensidade 1 e 2, e esse I2 vale 4 vezes 1, como mostrado na figura. Sendo assim, o campo magnético V total produzido pelos dois fios no centro C do círculo comum é dado por... Então, o que está pedindo basicamente é calcular o campo magnético aqui no centro, beleza? Bom, gente, como vocês estão percebendo, isso aqui foi um problema passado, né? E para economizar tempo, né? A gente sabe os resultados de um fio infinito, semi-infinito, de um arco de circunferência. É bom resolver primeiro considerando a gente que tem essas fórmulas, tá? Mas também vou resolver, porque a pergunta específica e a dúvida da pessoa foi em que momento se usa o seno e cosseno, porque na força magnética tenho que usar algum outro tratamento? Bom, vou responder isso quando eu estiver resolvendo o problema de forma que eu consiga deduzir todas as fórmulas que vou usar aqui agora, beleza? Então vou dividir o sistema em vários trechos, tá? Temos então o trecho 1, que vai ser a parte do semi-infinito, né? O fio semi-infinito, a parte 2, que vai ser o arco de circunferência até aqui, certo? E esse aqui vai ser o terceiro, certo? Bom, esse aqui eu vou chamar o trecho 4, trecho 5 e trecho 6, ok? Se vocês percebem, aqui já estou percebendo, né, que não vai participar esse aqui no campo magnético, nem esse aqui. Por quê? Porque para resolver esse tipo de problemas, calcular o campo magnético, eu vou aplicar a lei de Veaux-Savart, que nos indica que a fórmula, esse aqui deve ser calculado como dl vetorial r unitário r quadrado, onde dl e r, né, acompanham ao fio, dl um pedaço infinitesimal do fio e r linha, não, r chapéu, né, ou r unitário, é um vetor que aponta do ponto a onde está o fio, certo? Notem que esses dois são paralelos. Então, neste caso, né, para o trecho 4, se são paralelos, ou seja, o R unitário estaria apontando nessa direção, né, apontando na direção do fio, e o DL também estaria nessa mesma reta.
Portanto, essas duas são paralelas. Como são paralelas, o produto vetorial vai dar zero, porque o ângulo entre eles forma 0 ou 180 graus, né? Então, esse aqui vai dar zero. Portanto, não participa por esse motivo esses dois não, esse trecho aí. Esse trecho aqui também exatamente sigue a mesma lógica, né? O R unitário parece que vai ser nessa direção, o dele vai ser nessa direção, né? Na mesma direção, são paralelos, portanto, vai dar um produto vetorial zero. Portanto, esses dois não participam, tá? Bom, então agora é só pensar nos trechos que sobraram, certo? É um, dois, três. Ok, eu sei que, né, se temos o B1, o campo criado por V1, vetor, né? Deve ser criado por um fio semi-infinito. Então, esse aí deve ser pela regra da mão direita, se vocês aplicam, né? Ela deve ter direção Z positiva, deve estar saindo do quadro, tá? Do plano. Então, eu sei que o campo magnético de um fio infinito é μ, a corrente que leva I, dividido entre, deixa eu lembrar, 2π, né? É 4π a distância a onde estou calculando, ou seja, essa distância aqui, certo? Aqui, R, ok? Na direção Z, né? Pela regra da mão direita. Para o vetor campo magnético 2, exatamente é a mesma lógica, né? O que a gente tem? Temos um arco, né? Eu sei que minha fórmula, deixa eu me lembrar, não lembro exatamente, é μ, certo? Vezes I, continua sendo I1, né? Esse trecho. Na direção Z também, certo? Dividido entre, não, vezes, aqui está a diferença. É μ0 vezes o ângulo que ela faz, que chamamos de fio ou teta, tá? Acho que a gente chama de teta. Neste caso, como o arco de circunferência tem 90 graus, que seria π meios, né? Π meios vezes a corrente I, que tem I1 neste caso, dividido entre 4π por raio desse R, tá? Na direção Z. Simplificando um pouco isso aqui, né? Temos então π I, π corta, né? Corta, ficamos π I dividido entre 8, né? 8R na direção Z. Agora, finalmente, o trecho 3 também se trata de um fio infinito, certo? E também está na direção Z, né? Na direção Z. Todos estão na direção Z, exceto do trecho 5, eu acho. Então, esse aqui se trata de um fio semi-infinito, exatamente vai obedecer a mesma equação que a gente escreveu, né? Esse aí. E, bom, esse seria pelo menos para essa parte. Agora, finalmente, para o trecho pelo, né, o campo magnético gerado pelo trecho 5, vamos ter, pela regra da mão direita, vai entrar na direção Z negativo. Então, é basicamente a mesma resposta aqui, porque se trata de um arco de 90 graus, certo? Então, vai dar exatamente parecido com esse aqui, certo? Parecido, só que a direção vai mudar. Vamos ter μ e 8R, certo? Na direção Z. Só que, neste caso, não é I1, né? Vai ser I2. Porque essa leva é I2. Bom, gente, agora o V total é a soma dos Bs. V1 mais V2 mais V3 mais V4, V5 na verdade, né? V5. Bom, então agora é só somar, né? Só somar mesmo. É, deveria de ter simplificado esse aqui, tá, gente? Porque eu tenho de dado isso aí. Vale 4 vezes I1. Então, vou colocar 4 vezes I1. Esse aqui é Z, né? 8R. Então, simplificando, né? Vai ser I1. Esse aqui vai ser 2R. Parece? Tomara que eu não esteja
errando nada, tá? Às vezes dá por copiar coisas erradas, tá? Então temos o B total vai ser B1, que deveria ser Mi, I, certo? 4π, R, na direção do C positivo, mais B2, que é Mi, I, 1, tá? 8R, certo? Na direção do Z, mais B3, que dá Mi 0 e 1, 4π, R, na direção do Z, e finalmente menos Mi e 1, 2R, na direção C. Beleza? Então aqui é simplificando, né? Fator comum, todo mundo tem um Mi e 1. E também tem um R. Portanto, vou fatorar. Fatorando, ficamos com o quê? Ficamos com esse aqui, né? 1 dividido entre 4π, certo? Z, beleza? Mas aqui eu fatorei, ficamos 1/8 Z mais, certo? E mi R 1/4π Z menos 1/2 de Z. Beleza. Ok, aqui vamos fazer a diferença desses dois, né? E esse aqui também é soma. Beleza. A parte que tem π é fácil, né? Você vai dar 2/2 de π. Então vamos ficar com 2π Z, né? Os que tem π. Agora esse aqui, 1/8 mais ou menos, né? Menos 1/2 vai dar menos, né? Tá certo. Esse aí, né? Menos 3/8. Deixa eu pensar aqui. Tá certo, sim. Tá certo. Tô viajando. Bom, gente, é isso. Mas não parece que tenhamos uma resposta parecida, né? Parece que aqui em todas as respostas está um π, né, na parte de cima. Então vou fatorar um π aqui, tá? E vou tentar deixar sozinho isso aqui, tá? O Z, porque nas minhas respostas que eu estou vendo, né, não tem nenhum com que um π estiver dividindo e vamos tentar deixar sem fração aí. Então vou fatorar mi e 2π direto, tá? Então esse aqui ficamos com Z. E aqui, como eu fatorei 2π, né? Então aqui ficaríamos com 2π em cima. Aqui 3/8 de Z, certo? Então cortando isso aqui, então ficamos mi e 2π, né? Ficamos com Z menos esse aqui corta 3/4 de π Z. Bom, essa seria a resposta. Vamos buscar se temos uma coisa parecida. É claro, aqui o Z podemos fatorar também, né? Então não precisamos de Z. Aqui, Z. Bom, temos fração de novo, né? Antes de colocar a resposta, eu vou continuar aqui, tá? Então temos mi e, né? Eu já estou vendo a resposta aqui. Vou somar isso aí, vai dar 8π, certo? Né? Já somando aqui, vai dar aqui 4 menos 3π na direção Z. Tá fazendo essa soma. Então seria a opção realmente não facilita para a gente, né, pessoal? Seria esse aqui, né? Porque minha resposta está dando a diferença, né? Só que se eu fatoro um negativo aqui, então aí ficamos com que faltava um R, né, gente?
Falta um R em todos. Se eu fatoro, esse aqui vai dar 3π agora menos 4 na direção Z. Agora sim, deu esse aqui. Gente, é isso. Como vocês perceberam, né? Aplicando a fórmula é mais rápido e, bom, ainda assim não, ainda assim se complica um pouco, né? Porque se a gente confundir alguma coisa, estamos perdidos, né? Então é sempre ir com cuidado e tentar sempre estar arrastando os sinais de forma correta, tá? Bom, agora vamos repetir o problema, tá? Só que vou, vou repetir o problema de forma que eu deduzca os campos magnéticos, tá? Claro que eu não vou fazer todos, senão eu vou deduzir ela e vamos saber como que a gente eh, resolveria via dedução de todos. Bom, já adianto que, de novo, esse aqui não participa, né? Pela mesma conclusão que a gente viu anteriormente. E, bom, então vamos a começar definindo o meu sistema de coordenadas. E vamos a, de novo, separar o sistema em vários trechos, né? Vários trechos. Temos trecho 1, 2, 3, acho que a gente chama isso tudo de 5, certo? Beleza? Ok. Então vamos a resolver, calcular o campo magnético devido a um fio semi-infinito, certo? Que seria esse daqui. Eu quero sim. Tá? Ali, então vem aqui uma corrente e aqui temos a corrente nesse sentido, que esse seria o íon, beleza? Então aplicando a lei de Biot-Savart, como que seria resolvido esse problema? Aqui seria 4π, né? dl vetorial r unitário r quadrado. Bom, gente, a pergunta foi quando eu uso seno, quando não uso seno, e quando calculo a força magnética, também quando uso cosseno, quando uso seno. Bom, gente, aqui respondendo a pergunta de quando uso seno, quando não uso seno, é quando a gente trabalhar isso de forma vetorial ou de forma em módulo, tá? Então, e a resposta com relação à força magnética, aqui geralmente, como se trata de fios fixados e só está pedindo campo magnético, a gente esquece a interação do campo magnético do fio 5, por exemplo, com os fios 2 e 3. Se por algum motivo pedir, qual que é a força magnética desse fio sobre esse aqui, aí sim a gente né, analisa os campos magnéticos, a gente interatua esse campo magnético com esse fio e etc, né? Então, se não está pedindo o problema a interação entre um campo magnético e o outro e assim, né? Então a gente não vai analisar as forças magnéticas entre os dois fios. Se no caso pedir, aí sim. Aqui só está pedindo o campo magnético total no centro. Então eu só tenho que me preocupar como se elas fossem na fonte e não estão interatuando entre elas. Em princípio estão interatuando, mas a gente deixa fixados essa forma dos dois fios e a gente calcula o campo magnético aí, tá? Então a gente não se importa para a força. Bom, calcular o campo magnético de um fio semi-infinito, a gente tem duas formas de resolver, tá? A gente durante as aulas resolveu de forma escalar em módulos. Também é possível resolver o problema em forma vetorial. Eu sacrifico o tratamento vetorial para que seja de forma mais amigável para resolver os problemas. Mas não sempre pode ser esse o caso, né? Às vezes, talvez de forma vetorial fica mais fácil, mas de qualquer forma, na maioria dos casos, de forma com módulos, fica bem mais fácil ser resolvido o problema, tá? Eu vou resolver com, de forma de módulos primeiro e vou concluir exatamente a mesma coisa para resolver de forma de tratamento vetorial. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar com o tratamento normal que a gente sempre fazia, com um módulo. Então temos o fio 1, que eu vou chamar campo magnético devido a 1. Eu sei que nesse ponto aqui, pela regra da mão direita, vai dar na direção Z, positivo. Então eu sei que esse campo magnético vai dar nessa direção. E eu vou identificar quem que é dela e quem que
o R unitário, né? DL é um vetor que acompanha, né, a corrente. Então, esse aqui DL. DL, certo? E o R é a distância do DL aonde quero calcular o campo magnético. Seria o R, certo? Rzinho, né? E esse aqui seria o R som, porque seria a distância, beleza? Então, estamos em essa situação. E a gente tem que agora identificar quem que é R unitário, né? O R unitário é um vetor que aponta, neste caso, né, nessa direção. Se eu quiser, eu poderia ter pegado essa direção, sim, mas do jeito que a gente analisa esses problemas, né, em forma de módulo, a gente imagina que o DL, o R unitário aponta na direção onde eu quero calcular, o DL aponta nessa direção, tá? Esse é quando a gente imagina, ou quando a gente vai fazer só uma análise de tratamento escalar, tá? Em módulos. E esse seria o ângulo que forma entre essas duas, beleza? Bom, o DL, então, em módulo vai ser o produto escalar, o produto vetorial entre esses dois. Eu sei que o produto vetorial se define como o módulo do DL vezes um módulo de R unitário, certo? Que nesse caso o módulo de R unitário é 1, né? Vezes o seno do ângulo que forma entre esses dois vetores. DL e esse ângulo formam φ. Divide entre a distância que os separa. Beleza? Ok. Então, aqui ficamos com 4π dele, né? Como o corrente está sendo paralelo ao eixo x, então a única variação que ela pode ter ao longo do comprimento é no eixo x, certo? Então, esse aqui é x o dele, beleza? Ignoro, seno de φ. Seno de φ, vou colocar aqui quadrado, tá? Seno de φ, né? Seria formado por esse triângulo aqui. Esse aqui seria 90 graus e esse aqui seria uma distância x até o dl, beleza? Então é fácil notar que seno de φ é cateto oposto sobre a hipotenusa r. Então esse aqui vai ficar como r dividido entre r, r sim, certo? Bom, agora é só mi 4π, 4π r, r ao cubo dx, certo? Esse rzinho, à medida do que o dl, se eu tivesse colocado um dl aqui mais perto ou mais afastado, esse rzinho varia, então ela deve depender de x. Por teorema de Pitágoras, eu posso ver que esse aqui depende de x quadrado mais r quadrado, né? Como vocês percebem. Esse aqui tem x, esse aqui tem r. Então, esse aí. Bom, então agora temos mi 4π r são, aqui vamos ficar com o rzinho, vai ser x quadrado mais r quadrado todo a 1 meio, só que está elevado ao cubo, então é 3 meios, diferencial de x. Esse aí seria nossa integral que devemos calcular. Quais são os limites? Aqui que está o problema. Os sacrifícios que devo fazer fazendo esse análise de forma de módulo. Qual é esse sacrifício? Minha integral, o mais lógico seria desde mais infinito até onde a corrente chega, que seria zero, né? Na posição 0x. Mas o fato de eu ter considerado o dl já apontando nessa direção e o ângulo entre essas duas seria esse aqui, implicitamente eu já considerei a direção da corrente, portanto, minha integral é só no eixo x mesmo. Então ela vai de 0 a infinito, sem me importar na direção qual ela vem. Então meu fio, ela está definido desde 0 até o infinito, sem me interessar na direção da corrente, como geralmente se vê no tratamento vetorial, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. Bom, e é isso, gente. Esse é o pequeno sacrifício que a gente faz, né? Para um análise com módulos, né? Às vezes dá uma sinal negativa na frente de nossa resposta. Só que a gente vai ignorar dependendo das direções ou do limite da integral que vocês pegaram. Talvez pegaram um limite errado. Só que como estamos fazendo um tratamento de módulos, a gente ignora o negativo, tá? Então eu já resolvi essa integral, tá? E, bom, recomendo para vocês revisarem a integral. De qualquer forma,
Se tiverem que resolver essa integral, a gente vai informar no formulário, tá? Então, esse aqui vai ficar 4π r só, tá? Como eu sei que pela regra da mão direita está na direção Z, então esse aqui deve estar na direção Z, beleza? Só que aqui devemos ter em toda minha equação eu esqueci da corrente, tá, gente? Desculpe. Tudo isso aqui tinha a corrente, eu esqueci da corrente. E um. Bom, iniciando agora com a parte curva, né? Vamos tentar calcular o campo magnético para essa parte, né? Para o trecho 2. Então, de novo a lei de Biot-Savart, né? V2 é igual a mi, 4 mi, opa, deixa eu trocar aqui. Então temos a lei de Biot-Savart, mi, 0 e 1 ainda, né? 4π dl vetor r unitário dividido entre r quadrado, tá? Bom, então o que a gente faz com esse tipo de situações, né? A gente vai fazer um módulo delas, né? Módulo que seria a parte mais fácil e a forma mais tranquila de resolver as coisas, tá? Então temos um módulo, né? 4π dl vai ser igual a quê? Aqui está o detalhe. dl, que seria esse aqui, né? Deve ser um pedaço do comprimento do fio. Então, é dl vezes o módulo desse aqui é 1 vezes o seno do ângulo que forma entre r e o dl e o r unitário, né? Então, minha distância r é esse aqui, certo? E coincidentemente coincide, né, com o r som. Então, o vetor unitário r unitário deve ser esse aqui, e o ângulo que forma entre essas duas deve ser 90 graus, né? E aí nos facilita a vida. Então, um ângulo não é qualquer ângulo, é 90 graus em todos os pontos, sempre ela é tangente ao r. Então, aí facilita bastante as coisas, né? E r quadrado, certo? O r quadrado é o r do próprio circunferência, certo? Então, seno de θ, seno 90 é 1, certo? Então, aqui temos mi em 4π, certo? dl, como se trata de um comprimento de arco, dele deve ser r de θ, certo? Esse aqui ficou só esse aqui, r quadrado. Esse aqui com esse aqui vai cortar. E vamos obter 4π, né? A integral vai desde, neste caso, π meios até π, certo? Porque aqui começa em π meios, né? Π meios e aqui chega em π. E, bom, essa integral, o r sai aqui, né? Porque essa integral é sobre θ. E ficamos com π meios. E esse aqui vai dar mi e, certo? 8πr. 8πr. Não, podemos simplificar ainda. Π com π corta e ficamos 8r, né? 8r. Beleza, esse seria o campo magnético criado por Deus. Só que com o vetor unitário, qual direção estaria o B? Seguindo a regra da mão direita, deve ser na direção Z positivo, tá, gente? Bom, é isso então, gente. Uma vez que eu consigo encontrar o B1 com a parte vetorial e B2 a parte vetorial, agora é aplicar as mesmas soluções que eu encontrei para essa região aqui, né? Que seria exatamente da mesma solução, inclusive na mesma direção Z, né? Essa aqui é exatamente a mesma, né? Por simetria, né? Não por simetria, porque se trata da mesma situação. Temos um fio que cria um campo magnético aqui, esse fio é semi-infinito, aqui temos um fio semi-infinito que cria um campo aqui, beleza, então dá exatamente a mesma coisa. E esse outro lado, a gente pode aplicar exatamente a mesma lógica, que a gente vai encontrar um campo magnético criado pelo trecho 5. E assim, fazemos a soma e de novo encontramos, né, o campo magnético no ponto C. Assim como a gente encontrou na parte quando a gente usou fórmulas. Bom, gente, como vocês talvez perceberam, eu cortei uma parte. Eu quis fazer o tratamento vetorial, mas eu tive que parar porque da forma vetorial, rigorosamente, estava ficando muito abstrato, tá, gente? Eu não quero, então, em cima do tempo, complicar vocês, tá?
essa forma aqui, como estou resolvendo, deveria ser suficiente para vocês, tá, pessoal? E que em forma vetorial, a lei de Biot-Savart muda bastante, tá? Para os que já estão talvez familiarizados com vetores em análise vetorial, a lei de Biot-Savart se calcula assim: dl r menos r' sobre o módulo de r menos r' ao cubo, tá? Onde r' é um vetor que aponta à fonte, ou seja, ao fio, e R é um vetor onde, esse aqui seria vetorial, onde eu quero calcular, tá? Para nosso caso, seria o vetor R, seria o vetor zero, e R' seria o vetor onde eu está posicionada a fonte, ou seja, na posição x em y, em y em z, e isso aqui seria a linha, porque, né, estamos com essa nomenclatura. Bom, eu não queria complicar com essa fórmula para vocês, porque de qualquer forma a gente não viu durante essa aula essa fórmula. Tem um negativo na frente que sempre atrapalha nas integrações, então aí vai dar uma coisa estranha, tá, pessoal? Então eu cortei essa parte porque em cima da hora eu acho que não é producente, não é produtivo vocês tentarem entender isso daqui, porque eu vou complicar vocês, tá? Mas se alguém quiser, né, no futuro ou se alguém que está interessado na solução dessa forma, eu mando né, um PDF dessa forma como está aqui e para que veja mais ou menos como que se procede quando a gente resolve dessa forma aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais dúvidas, né, é só mandar um e-mail, beleza?